Olá pessoal, tudo tranquilo? O tema de hoje é princípio. O que são princípios? Nós ouvimos muito por aí pessoas falando, eu ajo seguindo determinados princípios. Os meus princípios são estes e aqueles. Mas afinal, o que são os princípios? Ou quais são os princípios que eu vou me referir nesta minha fala? Primeiro, nós temos que entender que princípio, no sentido que eu vou dar na minha fala, significa aquela reflexão pré-feita, aquela norma pré-pensada, pré-refletida, que eu assumo e que a partir dela eu vou interpretar as demais normas ou vou interpretar o mundo que me cerca. Princípio, portanto, não é só o princípio do Amilcar. Princípio é uma forma de pensar já refletida, não só pelo Amilcar, mas por diversos pensadores, é uma racionalidade que cria uma norma geral e através dessa norma, através desse princípio, é que nós vamos, como eu já disse antes, interpretar o mundo dos fatos. Veja que, quando nós falamos em o princípio da dignidade humana, significa que todas as normas serão avaliadas, pensadas e postas em prática, levando em consideração este princípio. Portanto, será avaliada a aplicação da norma como justa ou injusta, será avaliada como parâmetro este princípio, por exemplo, da dignidade humana. Ora, como alguém que pensa a escola, fico imaginando se as pessoas que convivem dentro da escola, professores, funcionários, direção e até pais, as pessoas ali envolvidas agem por reflexo. Só porque existe a norma tal, imediatamente ela é aplicada como está descrito. E depois é criticada de acordo com os efeitos fáticos e relativos à cabeça de cada um. Ficaria a interpretação livre, leve e solta. Portanto, um pai poderá questionar a regra X porque o seu filho foi prejudicado, pensando no seu filho, e o colega Y vai elogiar a atuação do professor porque para o filho dele foi interessante o resultado daquela norma que foi aplicada pelo professor ou pela direção. Afinal, não é preciso ter conhecimento de princípios nenhum para questionar a escola? Óbvio que a resposta é evidente, que temos que refletir sobre princípios. Quais os princípios que devem reger a minha interpretação para aquilo que acontece na escola? Quais princípios? Bom, temos que pensar para que serve a escola. A escola existe para a ensinagem e a aprendizagem. A escola existe para ensinagem e aprendizagem não só de conteúdos, mas ensinagem e aprendizagem de ser gente, para aprender e ensinar como é ser um cidadão. A escola existe para que todas as pessoas envolvidas aprendam a trabalhar a justiça, aprendam a conviver em grupos, ensinem a conviver em grupos. Se nós pensarmos os bem pequenininhos, a escola não só ensinará ler, escrever, as operações da matemática lá iniciais, mas vai ensinar
a convivência, emprestar o brinquedinho, discutir se a Mariazinha quebrou o brinquedinho, o que fazer com isso. Ora, portanto, a partir dessa reflexão, o que é a escola, eu posso inferir, e quando eu digo eu, não Amilcar, estou fazendo de conta que é o Amilcar, mas os educadores conseguem inferir princípios. E a escola deverá ser avaliada segundo esses princípios. As escolas e as pessoas, a comunidade escolar, devem começar a discutir quais são os princípios que regem as relações e, portanto, as normas que estão lá no regimento escolar deverão ser vistas, deverão ser pensadas sob tais e quais princípios. Se nós conseguirmos que as pessoas entendam, respeitem e reflitam sobre os princípios, essas regras serão aplicadas de maneira mais justa e também serão melhor aceitas. E digamos que o pai Joãozinho não concorda com estes princípios, ele deverá reportar-se a outra escola. Mas para a surpresa do Joãozinho, do pai Joãozinho, que tirou seu filho, que não concorda com os princípios da escola A, vai encontrar na escola B os mesmos princípios, porque os princípios são universais, são abstratos. Os princípios existem para uma boa interpretação da regra. O Joãozinho, ao praticar os mesmos equívocos que tinha na escola A, que praticou na escola A, ao praticar na escola B, receberá tratamento. Se ambas as escolas forem justas, no sentido de que respeitam princípios educacionais, o Joãozinho terá o mesmo tratamento. Ou tratamento bastante similar. Agora, quais são os princípios que regem as escolas? Eu falei de maneira geral verbos. Ensinar, aprender. Basicamente são princípios que se relacionam com ensinar e aprender. Mas discutir quais são os princípios e falar, dialogar, tornar clara essas normas abstratas e universais vai facilitar muito, e muito mesmo, a aplicação das normas particulares, ou os casos particulares, enquanto nós pais, enquanto nós professores, que eu estou nas duas categorias, enxergarmos os casos particulares e não conseguirmos, ao interpretá-los, entender a norma abstrata, o princípio abstrato que faz com que o meu aluno esteja lá e eu confie na escola, enquanto eu não conseguir pegar o meu caso e levar para a discussão dos princípios, eu vou fazer caca. Eu vou interpretar de forma errônea e simplória a aplicação das regras escolares. Portanto, pensemos mais em princípios, para que possamos entender mais e melhor o dia a dia da escola. Um abraço e até a próxima.